Boa noite e seja bem-vindo. Antes de começarmos, encontre um lugar confortável, diminua as luzes ao seu redor e prepare-se para ouvir algumas histórias que aconteceram em lugares onde o silêncio domina tudo. Lugares onde o vento passa entre as árvores e parece carregar algo estranho junto com ele. Esta noite vamos falar sobre florestas, trilhas isoladas e encontros que algumas pessoas nunca conseguiram explicar. Muitos caminhantes dizem que as montanhas são lugares tranquilos, um refúgio longe da confusão das cidades. Mas quem passa tempo suficiente nesses lugares aprende algo rapidamente. Quando você está cercado por quilômetros de natureza, qualquer coisa pode acontecer. Meu avô sempre me dizia uma coisa antes de qualquer caminhada nas montanhas: leve um rádio. Ele repetia isso tantas vezes que acabou se tornando uma regra para mim também. Um dia ele me mostrou o rádio que sempre carregava com ele. Era pequeno, movido a bateria e extremamente leve. Cabia facilmente na mochila e quase não ocupava espaço. Pode parecer algo ultrapassado hoje em dia, mas ele sempre dizia que nas montanhas, confiar apenas em celular era um erro. Mesmo com toda a tecnologia atual, telefones muitas vezes perdem completamente o sinal quando você está cercado por montanhas. Em muitos lugares, eles simplesmente não funcionam. Um rádio, por outro lado, pode alcançar outros operadores ou até equipes de resgate em caso de emergência. Seguindo o conselho dele, eu também tirei licença para usar rádio em minhas trilhas. Desde então sempre levo um comigo quando vou acampar ou caminhar em regiões mais isoladas. Além de emergências, muitos caminhantes usam rádios para trocar informações sobre clima, condições das trilhas ou simplesmente para conversar com outras pessoas espalhadas pela montanha. Mas meu avô contou que em uma dessas noites, algo aconteceu que ele nunca conseguiu esquecer. Era verão quando ele decidiu fazer uma pequena viagem pelas montanhas. Ele planejava passar 3 dias caminhando e acampando sozinho. Saiu durante a tarde e caminhou por algumas horas antes de encontrar um local que já conhecia bem. Era uma pequena clareira entre as árvores onde ele havia acampado antes com alguns amigos. Segundo ele, o lugar sempre pareceu tranquilo, seguro. Então ele montou a barraca, acendeu uma fogueira e preparou algo simples para jantar. A noite estava agradável. O céu de verão ainda guardava um pouco da luz do entardecer, enquanto as primeiras estrelas começavam a aparecer. Depois de comer e relaxar perto da fogueira, ele pegou o rádio e começou a verificar as frequências para ver se havia alguém transmitindo naquela área. Era algo que ele fazia com frequência. Às vezes outros caminhantes respondiam, e eles acabavam conversando por alguns minutos. Mas naquela noite, depois de alguns instantes ouvindo apenas o chiado da estática, uma voz apareceu no rádio. A transmissão era fraca, quase distorcida. A voz disse apenas algumas palavras. Estou no ponto. Mais uma passagem. Meu avô franziu a testa imediatamente. A pessoa parecia nervosa. Ele respondeu pelo rádio dizendo sua localização e perguntando onde a outra pessoa estava. Depois de alguns segundos de silêncio, a resposta veio. A voz disse que estava perto de algo chamado Face Rock. Meu avô ficou pensativo por um momento. Algumas horas de caminhada dali, existia um ponto turístico conhecido por uma enorme formação rochosa que lembrava um rosto humano esculpido na pedra. Ele imaginou que a pessoa poderia estar naquela região. Então disse pelo rádio que poderia tentar ir até lá pela manhã se a pessoa precisasse de ajuda. Mas quando perguntou novamente o que estava acontecendo, não recebeu resposta. Apenas estática. Ele tentou chamar várias vezes. Nada. Aquilo começou a incomodá-lo. A voz que ele tinha ouvido parecia realmente assustada. Durante algum tempo ele tentou contato novamente, mas nenhuma transmissão voltou. Sem muitas opções, ele decidiu dormir um pouco e sair cedo pela manhã para verificar aquela área. Mesmo assim, ele quase não conseguiu dormir naquela noite.